Depois do dia de ontem tivemos os jogos do Benfica. Benfica que acabou por empatar em Guimarães frente ao Vitória, e também o Sporting que goleou a equipa do Braga em Alvalade por 5-0. Hoje foi a vez do Futebol Clube do Porto, que foi a Arouca defrontar a equipa arouquense, e o Futebol Clube do Porto acabou por perder por 3-2. Sabendo do resultado dos mais diretos rivais, o Futebol Clube do Porto que tropeça em Arouca. Resultado final: 3 para o Arouca, 2 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Curioso que no início do jogo, segundo 30, o Futebol Clube do Porto já estava a perder com o golo de Morrica, e isso foi depois destabilizando breves momentos a equipa do Porto, mas o Porto depois consegue chegar ao empate através de uma grande penalidade aos 9 minutos por Evanilson. Estávamos aqui a ver que o Porto tinha reagido e muito bem ao golo do Morrica, mas ao longo dos minutos e da primeira parte estava-se a ver que o Arouca podia responder com aqueles contra-ataques mortíferos em algumas situações através de um ataque rápido. Há aqui um momento de jogo, e nós também temos que ser sérios naquilo que é a opinião, apesar que o jogo do Porto hoje, na minha ótica, foi paupérrimo, foi miserável em Arouca, mas o Arouca acaba por fazer o segundo golo, através também de uma grande penalidade, mas não creio que nesse período, antes do segundo golo do Arouca, o Arouca já estava com essa força em termos ofensivas, mas não, era o Porto que estava a propor o jogo dentro do meio campo do Arouca, e o Arouca numa das saídas acaba por fazer o segundo golo através da marca da grande penalidade, e eu acho que foi aí que o Porto sentiu, e o Porto tentou neste 4-2-3-1, e já vamos falar em pormenores táticos, e foi aí que o Futebol Clube do Porto depois acaba por tropeçar e por cavar um buraco ainda maior em relação a questões táticas, mais propriamente na sua transição defensiva. E aí o Arouca muito bem com os 3 da frente, com Cristo, com Morrica e com Jason do lado direito, sabendo que se lá à esquerda vinha um pouco para dentro. A equipa do Porto vem com Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, Pepe e Wendel, portanto o quarteto defensivo mais o guarda-redes. Meio campo a 2 com Nico Gonzalez e Alan Varela. Depois na frente um trio com Francisco Conceição à direita, Galeno à esquerda e PP nas costas de Evanilson. Por parte do Arouca, Arrua Barrena foi o guarda-redes da equipa arauquense. Depois quarteto defensivo com Tiago Gaio, Bambu, Rabi Monteiro e o Everson Costa, o lateral esquerdo. Depois o meio campo a 2 com David Simão e Pedro Santos. Muito interessante este Pedro Santos, fui consultar, vem do Braga e também tem escola muito jovem do Futebol Clube do Porto, mas a vir do Braga, muito interessante este Pedro Santos. Depois Jason à direita, espanhol, eu chamo-lhe Jason, pelo menos é assim que o tratam. Depois na esquerda Cialá, e Cristo e Morrica na frente, sabendo que Cristo ocupa zonas mais atrás no terreno. Portanto, os 11 das duas equipas estava nesse momento em que o Arouca faz o segundo golo através de penalti, mas creio que o momento estava um pouquinho mais para a equipa do Porto. O Porto traz depois para a segunda parte as mesmas debilidades e que foram sendo visíveis cada vez mais naquilo que era a transição defensiva do Porto, o momento que perde a bola, e ao mesmo tempo a transição ofensiva por parte da equipa arauquense. E realmente o Futebol Clube do Porto, em termos coletivos, não estava agregado, não estava ligado, e curiosamente em termos individuais, eu acho que foi dos piores jogos que alguns jogadores do Porto fizeram. Curiosamente, Pepe e Fábio Cardoso, aquela dupla de centrais que levou com uma avalanche de ataque e em algumas situações em superioridade numérica por parte do Arouca, mas também em questões ofensivas, o próprio Galeno, que há jogos que não tem a melhor tomada de decisão
o próprio PP, que tinha condições de dentro do meio campo do Arouca pautar por essa diferença. Varela também sai lesionado para a entrada de Eustáquio, e mesmo o Wendel no corredor não tem aquela relação intersetorial boa com Galeno. E há jogos em que, se o Porto não marca, essas diferenças acabam por ser muito mais notórias naquilo que é depois a mediocridade do jogo do Porto. Em questões táticas, eu trouxe aqui o esquema para vos tentar mostrar, e vocês sabem que eu trago sempre aqui uma forma mais direta e mais curtinha de vos explicar aquilo que esteve menos bem, até porque eu teria que explicar aqui taticamente um jogo de 98 minutos e o vídeo seria muito longo. Mas o ponto-chave daquilo que estava a passar dentro de campo, e acredito que um Porto, estando a perder, cada vez mais coloca a sua equipa num modo mais ofensivo. Eu costumo dizer: diz-me como tu atacas, dir-te-ei como tu defendes. O Futebol Clube do Porto, com Evanilson sempre a ser o último homem da equipa do Porto no seu último terço, com Galeno aberto e Francisco Conceição, um Porto à largura, e depois com o PP, que tinha realmente um trabalho muito importante a jogar nas costas de David Simão e Pedro Santos. E houve na primeira parte situações que o Futebol Clube do Porto, na construção, iria bebendo do posicionamento de PP, mas realmente a equipa hoje não esteve ligada. Arouca, que defende em 4-4-2, portanto ele baixa o Jason e o Silá, mas é um baixar que é preciso ter aqui a noção, que é a liberdade de movimentos dentro da tua zona. Ou seja, tu tens liberdade, mas com a responsabilidade da tua zona. Porque em muitas situações, quando o Wendel tinha bola, o jogador que saltava na pressão era o Jason, ou o Jason. O Futebol Clube do Porto mantinha aqui os dois médios. É de realçar que estes dois médios tentavam jogar nas costas de Cristo e de Morrica, e é de realçar também que Fábio Cardoso e Pepe, quando tinham a bola, eles trabalhavam muito bem a zona. E este Cristo e este Morrica são jogadores muito bons num trabalho sem bola, e creio que com bola ainda agrega qualidades individuais muito acima da média. O Futebol Clube do Porto, ao desenvolver esta jogada e deixando que o Wendel acabasse por vir para o meio, é de realçar que o Jason poderia descer, mas não descia tanto. E é aqui que o Futebol Clube do Porto se perde. Porquê? Porque ele vai colocar uma equipa mais subida, e o que vai acontecer é que, na perda da bola, claro que isto depois há movimentações, o PP vai bascular, o Evanilson bascula, a linha defensiva do Arouca também vai bascular, Francisco Conceição colocava-se muito no corredor central quando a bola estava no corredor contrário, o que soltava depois João Mário estando um pouco mais aberto. Aqui o grande problema, Silá era um jogador muito útil para fechar o corredor e ir para zonas mais interiores. O facto é que o Futebol Clube do Porto, ao virar o jogo, o Silá depois saiu na pressão ao João Mário. Só que a forma como o Porto atacou, um pouco atabalhoado e muitas vezes com passes errados, ou os jogadores do Arouca a tentarem roubar a bola e a conseguirem, até porque há lances que o Porto colocava a bola na área e bastava o Bambu ganhar a bola de cabeça, a bola se sobrasse para o David Simão, isto fazia esta movimentação. Portanto, o Porto bastante ofensivo, que não conseguia criar, ligar e decidir, e bastava uma bola perdida, os três da frente, Jason à direita, Cristo um pouco mais recuado com Morrica na frente, em muitas situações o Futebol Clube do Porto deixava um 3-2 com Fábio Cardoso e com Pepe. Em algumas situações 2-2, 3-2. E quando tu tens o Jason, o Cristo e o Morrica, que em termos de qualidade individual estão muito acima da média, se tu agregares um jogo péssimo de Fábio Cardoso e um Pepe a sentir as dores da equipa em termos defensivos, o Futebol Clube do Porto teve muitas dificuldades. Aliás, o terceiro golo do Arouca, numa situação que o Fábio Cardoso está aqui no mano a mano com o Jason, eu acho que num desporto coletivo e numa equipa de futebol,
o todo, né, tem que trabalhar para que estas situações não aconteçam. Portanto, a equipa tem que trabalhar de uma forma coletiva para não deixar que estas situações de 1 para 1 aconteçam. E realmente o Jason, o 1 para 1 com o Fábio Cardoso, consegue rematar, porque das duas uma, ou o Fábio corta ou o Jason remata, e acaba por fazer o remate e acaba por fazer um grande golo. Portanto, o Arouca foi bebendo do espaçamento que o Futebol Clube do Porto foi dando em termos defensivos e propriamente através da transição defensiva. Agora, se este Porto, em termos ofensivos, fosse uma equipa que hoje tivesse uma exibição enorme, que a coisa saía, a coisa ligava, a tomada de decisão era muito bem feita e o Porto marcasse 1, 2, 3 golos, isso iria depois diminuir o tal oxigênio da equipa do Arouca. O problema é que o Porto com bola hoje não esteve bem. PP não conseguiu pautar pela diferença. O Galeno muito abaixo das suas expectativas. Funcionou o corredor do lado direito com Francisco Conceição e João Mário, mais Francisco do que João Mário. Varela acaba por sair e Eustáquio entra, e aquele meio campo a 2, mesmo com o meio campo a 2 mais PP, parece-me que o Arouca com David Simão e com Pedro Santos foi controlando aquele meio campo, e depois um setor defensivo do Arouca sempre preparado para sacudir a bola e o Arouca partir para essa transição ofensiva, seguido de um possível contra-ataque. O Porto, não estando bem com bola, acaba por, quando não tem bola, ser uma equipa, hoje, uma equipa banal. Portanto, acho que o Futebol Clube do Porto acaba por perder. Acho que o Porto tem que olhar para si próprio, porque eu acho que o jogo do Porto foi, na minha ótica, foi vergonhoso para aquilo que são as aspirações de um clube como o Futebol Clube do Porto, olhando para si próprio e ver que hoje a equipa esteve muito abaixo daquilo que era esperado. Se criarmos a relação com o Arouca e para aquilo que estamos aqui a falar, acho que o Arouca tem uma excelente equipa, fez um excelente jogo, um jogo bastante inteligente e foi aproveitando muito também das suas individualidades e das suas tomadas de decisões. Só uma nota, Futebol Clube do Porto que voltou com o 4-4-2, Taremi está de regresso, e mesmo com estas alterações, acho que o Futebol Clube do Porto num 4-4-2, mas com o Francisco aberto na direita, propriamente um 4-2-4, eu acho que o Futebol Clube do Porto não melhorou. Acho que o Porto tem jogadores que pode vir a melhorar esta equipa, o caso do Otávio, que ainda não jogou na equipa do Porto. Porto que tem bons jogadores como Ivan Jaime, também pode ser útil à equipa do Porto, e outros tantos que ficaram de fora e outros tantos que estavam no banco e que Sérgio Conceição optou por uns dar minutos e outros a não saltar do banco. Portanto, o Porto perde em Arouca, portanto fica a 7 pontos do Benfica e do Sporting. Sporting à condição de disputar o jogo em Famalicão. Neste momento o Sporting só depende dele próprio, mas realmente o Futebol Clube do Porto, lutar contra uma equipa que está na frente é difícil. Imaginem lutar contra duas equipas. Não digo que será impossível, mas certamente será muito difícil o Porto, esta temporada, conseguir passar estas duas equipas. Temos que esperar e ver se este Porto tem melhorias. No jogo de hoje, Porto muito mau.